Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião Palestrina, torcedor palmeirense, torcedora palmeirense. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, nos ajude a crescer. A gente tem a meta de chegar em 1000 inscritos até o final do ano, então se você puder se inscrever vai dar aquela força para o canal e a gente vai conseguir alcançar mais torcedores do Palmeiras. Hoje a gente vai falar sobre a hegemonia do futebol brasileiro. Quem tem dominado aí todos os títulos, as taças nesses últimos anos, e a gente fez um recorte, na verdade 3 recortes. A gente pegou os títulos desde 2000, né, de 2000 até 2022, e também pegamos os 10 últimos anos, assim como os últimos 5 anos. Então a gente vai fazer todo esse recorte aqui para a gente mostrar para vocês quem tem dominado o futebol brasileiro, né? É o Palmeiras, é o Flamengo, o Corinthians, né, que ganhou muitos títulos de 2000 para cá. A gente vai começar a colocar na tela para você então, primeiro, um mapa de todos os títulos de 2000 para cá, considerando somente títulos nacionais e internacionais, ok? A gente não considerou campeonatos estaduais porque aí não faz sentido, né? Hoje em dia o campeonato estadual ele tem muito pouco peso, né, no futebol brasileiro e são títulos regionais, então a gente desconsiderou, tá? Então a gente pegou aí títulos de expressão, né, títulos importantes de 2000 até 2022 e fizemos esse mapa. Então esse mapa aqui na tela para você, ó, a gente consegue observar então ano a ano os campeões de todas essas taças aqui, né, considerando, claro, times brasileiros, né? Então você vai observar aí que no Mundial de Clubes, na Libertadores, enfim, ou mesmo na Copa Sul-Americana ou Recopa Sul-Americana, tem vários dados em branco justamente porque times de outros países foram campeões, tá? Então aqui o foco são os clubes brasileiros, tá? Então a gente observa aqui que tem muitos títulos divididos, né? Realmente existe uma alternância nos títulos aqui no Brasil, é diferente de países como a Espanha, por exemplo, né? Onde Barcelona e Real Madrid dividem, né, as atenções aí em todos os títulos. Aqui existe uma diversidade muito grande, né? Mas a gente vê bastante aqui o Palmeiras, né, com muitos títulos, principalmente nos últimos anos. O São Paulo também venceu alguns títulos, né, de 2000 para cá, principalmente no começo ali dos anos 2000. O Corinthians ganha bastante, né, ao longo dos anos, embora nos últimos 5 não tenha vencido grandes títulos, né? O Internacional também se destaca aí nos títulos internacionais, né, de 2000 para cá. Foi o time brasileiro que mais ganhou títulos internacionais desde 2000. Então é um recorte que a gente faz de 2000 para cá, então esse mapa dá um panorama geral, você consegue observar aí toda a distribuição de títulos dos times brasileiros nessas competições. E aí uma curiosidade, né? A gente colocou a Copa dos Campeões, que foi um título disputado algumas vezes, né? No ano 2000 o Palmeiras foi campeão, né? O Flamengo ganhou em 2001, o Paysandu ganhou pela última vez ali em 2002, né? Mas aí a partir de 2003 esse título deixou de existir. A gente colocou como um título importante porque era um título realmente disputado nacionalmente, né? Em uma das edições, se eu não me engano, tinha 16 participantes, então assim, era bem abrangente, né? De fato era um título nacional, claro, de menor expressão, mas era um título nacional. E também houve a volta da Supercopa do Brasil, né? Que foi disputada nos anos 90 em algumas oportunidades, não foi uma disputa recorrente, né? Mas que voltou a ser disputada justamente no ano de 2020, né? Então o Flamengo ganhou em 2020, ganhou em 2021, disputou também em 2022, mas aí o Atlético Mineiro levou a melhor, né? Então tende a ser um título que será disputado aí nos próximos anos e também entra como um título nacional, né? Então a gente colocou aí Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim, todos os principais títulos e você consegue observar esse mapa, mas não é o foco, né? A gente observar todos esses títulos, todos esses times, a gente vai concentrar justamente nos maiores campeões. E agora a gente vai mudar a tela aqui e vai colocar de fato os principais campeões, aqueles que acumularam mais títulos do ano de 2000 até 2022. Então, o time que mais ganhou títulos desde 2000 é justamente o Flamengo, né? 12 títulos aí, realmente um domínio muito grande, né? Essa divisão entre nacionais e internacionais ficou com 3 títulos internacionais e 9 nacionais. Na sequência vem Palmeiras e Corinthians empatados, né? Cada um levou aí 3 títulos internacionais e 7 títulos nacionais. Depois, os outros times vêm muito atrás, né? 4 times empatados, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo, né?
com destaque aí para o Cruzeiro, que ganhou 6 títulos nacionais, né? Impressionante, não conseguiu se sobressair internacionalmente, mas de fato o Cruzeiro acabou ganhando muitos títulos nacionais neste recorte, né? Só que assim, a gente considerou aqui todas essas taças que a gente colocou na primeira tela, né? Só que assim, evidentemente, Copa dos Campeões, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil são títulos que você põe no currículo, ok, são... Eu não estou discutindo aqui a validade desses títulos, realmente tem que comemorar mesmo, o torcedor foi lá, pagou o ingresso, comemorou, levantou a taça e tal, mas são títulos, às vezes, de um jogo só, né, ou de 2 jogos, enfim. Então, e tem uma importância local, né, então assim, desconsiderando esses títulos, né, eu fiz uma outra lista considerando de fato os títulos com mais peso, tá? Então nessa segunda lista, que considera só Mundial, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, que são as principais competições aqui do continente sul-americano, né, e no caso do Mundial, claro, envolvendo os grandes clubes do mundo, aí o Palmeiras aparece empatado com o Flamengo e também com o Corinthians, né? Todos os 3 times ganharam, nesse período, 2 títulos internacionais e 6 títulos nacionais, né? Novamente, desconsiderando, né, essas taças que geralmente são de um jogo só ou de jogos ida e volta, a gente tem esse recorte aqui dos títulos mais importantes, né? Os títulos que de fato os times brigam a temporada inteira, né? Campeonatos mais longos, enfim, com exceção, claro, do Mundial, mas o Mundial, claro, pelo peso, pela importância, acaba entrando aqui, evidentemente, como um grande título internacional, né? Então o Palmeiras aparece na frente, junto com o Flamengo e com o Corinthians, e com destaque, claro, para Flamengo e Palmeiras nos últimos anos, e a gente vai fazer agora justamente esse recorte dos últimos 10 anos, né? Então aqui na sua tela, ó, nos últimos 10 anos, então de 2013 para cá, né, 2013 a 2022, os últimos 10 anos, porque essa temporada nós já tivemos, né, os principais campeões, aliás, todos os títulos já disputados, né, nacionalmente e internacionalmente. Nós temos aí de novo o Palmeiras e o Flamengo dominando, né, com 8 títulos, sendo 3 internacionais para cada e 5 títulos nacionais, né. Na sequência vem o Atlético Mineiro, então o Atlético Mineiro realmente nos últimos 10 anos tem feito um bom papel, né, tem ganho muitos títulos, e o Corinthians aparece novamente aí com 5 títulos, né? E aí, quando a gente fala dos últimos 5 anos, aí o cenário muda um pouquinho, né? Na verdade, o Flamengo, ele realmente tem ganho mais títulos do que o Palmeiras nesses últimos anos, né? De novo, contando aí já esses títulos de Supercopa, né? Então, 8 títulos para o Flamengo, 6 títulos para o Palmeiras e 3 títulos para o Atlético Mineiro, contando os últimos 5 anos, ou seja, de 2018 a 2022, né, as últimas 5 temporadas. E destaque aí para o Atlético Paranaense, né, que nos últimos 5 anos realmente tem aparecido ali, tem figurado, né, entre os maiores campeões, e a gente vê que existe uma predominância de Flamengo e Palmeiras praticamente monopolizando os títulos nacionais e internacionais disputados aqui na América do Sul. Então, em resumo, né, Flamengo e Palmeiras de fato têm dominado o cenário do futebol, né? Isso não é novidade para ninguém, claro, mas a gente trouxe aqui, né, título por título, você consegue observar naquela primeira tela que a gente colocou, né? De fato, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro têm sido os grandes campeões de 2000 para cá, com destaque maior para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro nos últimos 5 anos, né? E tende a ser assim nos próximos anos, não tem jeito, né? O Palmeiras super organizado financeiramente, o Flamengo também com uma boa gestão, né? A gente pode falar o que quiser do Flamengo, mas um time que fatura aí 1 bilhão por ano, né? Você vai falar o quê? Não tem o que fazer. Os caras começaram a ter uma responsabilidade financeira, né? Passaram a contratar vários craques, passaram a tirar jogadores da Europa, né? Pagando fortuna. E de fato tem um grande elenco, né? Mas esse ano, por exemplo, o Palmeiras conseguiu bater de frente, conseguiu levar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil de se ganhar, né? Claro, a Libertadores também é difícil, mas o Brasileiro, pela regularidade, pela duração, né? 38 rodadas, você de fato precisa de um elenco muito qualificado, e o Abel Ferreira deu show esse ano, né? Em cima dos outros times, conseguiu levar o Brasileirão e prova mais uma vez o quanto o Palmeiras é competitivo, né? Então eu não vejo um cenário muito diferente para os próximos anos. O Flamengo continua muito organizado, né? A diretoria vai dar sequência, né? Se eu não me engano, houve eleições no último ano, né? Então
essa direção do Flamengo aí vai continuar pelo menos nos próximos 2 anos, se eu não me engano, assim como a Leila Pereira entrou, mas dando sequência a um trabalho do Gagliotti, um trabalho muito bem feito, uma gestão muito boa, né? Uma gestão responsável que acaba investindo em jovens promessas, né? E contrata jogadores para o futuro. O Abel Ferreira já deu várias entrevistas dizendo que está satisfeito com esse elenco e tem tudo para fazer mais uma boa temporada em 2023, com um ou outro reforço pontual, né? Já o Atlético Mineiro é uma grande incógnita, né? A gente não sabe, realmente os caras têm bons valores, bons jogadores, tem um elenco qualificado, mas quem vai comandar, né, esses jogadores? Será que o Cuca fica, não fica? Enfim, então é uma grande incógnita. A gente não sabe se o Atlético Mineiro vai conseguir essa sequência de títulos, embora eles tenham um trunfo muito grande, que na minha opinião vai fazer muita diferença, que é justamente a Arena MRV, que será inaugurada no ano que vem. Então isso pode dar uma guinada aí na sequência do Atlético Mineiro nesses títulos nacionais e internacionais. Provavelmente o Atlético fique mais forte jogando no seu novo estádio e passe a fazer ainda mais frente sobre Palmeiras e Atlético Mineiro, além de outros grandes clubes aqui do Brasil. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha apreciado aí esses dados, né, que você consiga debater aí com seu amigo rival, né, e mostrando sempre o Palmeiras como um desses expoentes aí do futebol brasileiro, né? Realmente o Palmeiras tem dado um show nos campos, assim como o Flamengo. Tem que parabenizar sim o Flamengo, porque o que os caras têm feito depois de uma organização, né, depois do Bandeira de Melo, né, ter feito aquela administração muito boa, os caras realmente colocaram os pés no chão, e um time como o Flamengo bem administrado não tem jeito, a consequência são os títulos, os caras realmente têm muitos craques, mas o Palmeiras tem um Abel Ferreira, né, que é um treinador fora de série, para mim um treinador que fará muito sucesso na Europa pela inteligência, pela humildade que ele tem em pedir ajuda para os seus jogadores, né, a aprender ali como ganhar os títulos, né, como foi com o Campeonato Brasileiro mais uma vez. E eu acho que o grande trunfo do Palmeiras é essa administração responsável, né, contratar jogadores pontuais, além de ter um time titular muito qualificado. Eu acho que o time titular do Palmeiras não perde para ninguém, né, ano que vem promete aí com um trio de ataque com o Rony, Dudu e o Endrick, né, sendo alimentado ali pelo Veiga. Tudo bem que o Scarpa vai sair, mas o Palmeiras trará reposição. Mas é isso, essa é a minha opinião palestrina. Quero saber a sua opinião sobre esses títulos, né? Você acha que o Palmeiras foi surpresa para você, não foi? Você achou que o Palmeiras estivesse à frente de tudo, né? Ou, por exemplo, para mim foi uma surpresa ver o tanto de títulos que o Corinthians ganhou. Realmente os caras ganharam muito, embora nesses últimos 5 anos tenham passado aí por uma seca, né? Quase ganharam a Copa do Brasil aí no Flamengo, bateu na trave, né? Perderam o título nos pênaltis para o Flamengo, mas o Corinthians realmente tem feito um bom papel aí dos anos 2000 para cá, mas tomara que continue aí bastante tempo sem ganhar nada, certo? Esse é o vídeo de hoje, eu fico por aqui, um abraço e avante palestra!